A vida é seu maior tesouro. Graças a ela, você acorda todas as manhãs. Pode ter novas chances para corrigir seus erros. Pode dizer que ama e sentir o amor de alguém. Pode ver seus filhos crescerem. Graças à vida, você é capaz de lutar, aprender, perdoar e pedir desculpas. Graças à vida imortal e indestrutível, você pode sentir o carinho daqueles que partiram do mundo antes de você e que continuam vivos. A vida é seu maior tesouro, porque é o presente do Criador. Não misture bondade com mágoa, perdão com ressentimento, alegria com tristeza, fé com descrença. Se o Pai nos deu a vida, não vivamos de qualquer maneira. Tenhamos alegria de viver. O programa espírita feito especialmente para o seu coração. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa Alegria de Viver, com muita alegria no coração por estarmos mais uma vez reunidos, mais uma semana que se passa e nós sempre nos enriquecendo cada vez mais com essa obra tão primorosa que é do Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Este livro se chama A Caminho da Luz. Você não pode perder. Se você não viu os capítulos anteriores, não perca, assista, porque é uma obra muito bonita que fala sobre a história da civilização à luz do Espiritismo. Daqui a pouco nós estaremos dando continuidade a esse estudo. Eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Como a Solange falou, é uma visão do mundo espiritual sobre a história, a evolução da civilização. Desde quando o homem chega ao orbe. É claro que também se trata de um resumo muito breve que Emmanuel faz para nos ajudar a compreender a direção espiritual sobre os destinos humanos. Mas a Boa Nova abraça você com o carinho que ela tem através dos nossos queridos Luiz Leite e Alailson Cunha. Nós sempre gostamos de fazer lembrar do Clube Amigos da Boa Nova e solicitamos a você que pense, que reflita. Se você gosta de toda essa programação, a sua participação é muito importante nesse clube, porque você vai ajudar na divulgação de todo esse material de beleza, de qualidade, um material que eleva, que nos auxilia a conhecermos um plano maior. Então basta ligar no 0800 12 18 38 e fazer a sua inscrição. Lembrando que o horário de atendimento para você se inscrever no Clube Amigos da Boa Nova, de segunda a sexta-feira, ele vai das 7 da manhã às 7 da noite. E aos sábados, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Participe, Clube Amigos da Boa Nova. Bem, muito bem. Hoje nós estaremos entrando num capítulo novo, mas para a gente relembrar, na semana passada nós falamos no capítulo 17 a respeito da Idade Medieval. Nós comentamos a respeito do Império Bizantino, do Império Islâmico. Falamos um pouco a respeito das guerras do Islã, vocês estão lembrados? De Carlos Magno, quem foi e tudo o que ele pôde fazer, do feudalismo. Enfim, nós situamos, né, todo aquele contexto. Hoje nós estaremos entrando no próximo capítulo, capítulo 18º, que se chama Os Abusos do Poder Religioso. E o primeiro subtítulo é Fases da Igreja Católica. Podemos começar a ler, Sim, Solange, André? vamos lá. Bem, vamos lá, acompanhem conosco então. Apesar dos numerosos desvios da Igreja Romana,
que esquecera os princípios cristãos tão logo que chamada aos gabinetes da política do mundo, nunca o catolicismo foi de todo abandonado pelas potências do bem no mundo espiritual. Advertências inúmeras lhe foram enviadas em todos os tempos da sua vida histórica, pela misericórdia do Cristo, condoído da impiedade de quantos, sob o seu nome, manchavam o altar dos templos. Enquanto esteve subordinado aos imperadores de Constantinopla, a instituição católica trabalhou para libertar-se de semelhante tutela, procurando a mais ampla independência espiritual, somente conseguida depois do Papa Estevão II, em 756, com a organização do chamado Patrimônio de São Pedro. A esse tempo, os vários soberanos da época dispunham da Igreja de acordo com seus caprichos pessoais, conferindo dignidades eclesiásticas às consciências mais apodrecidas. A sede do catolicismo se transformara em vasto mercado de títulos nobiliárquicos de toda a espécie. Até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral marchava à frente num crescente espantoso. Nós vemos aqui, Solange, como Emmanuel tenta resumir em poucas linhas todo um processo em um período longo, de um longo período em que a mistura das coisas sagradas com as coisas mundanas acaba produzindo os malefícios em prejuízo das coisas sagradas, porque os homens acabam envolvidos com as vantagens materiais, com o poder, e ao invés de se espiritualizarem, eles mundanizam a mensagem do Espírito. E isso nós observamos com bastante constância neste período da Idade Média, até que os espíritos elevados, amparando também o caminho católico como uma das formas de ajudar a humanidade por uma revivescência dos ensinamentos de Jesus, nascidos neste seio mesmo, eles começam a adotar posturas que venham a diminuir estas equivocações ou estes abusos, não é? Aí aqui fala inclusive que até depois do século X, semelhante situação de descalabro moral marchava para a frente, num crescendo espantoso, ou seja, toda aquela situação de venda de indulgências, de compras e distribuição de títulos nobiliárquicos que os próprios imperadores faziam. As coisas espirituais com materiais. Isso, os imperadores tentavam manter a igreja sob seu comando, eles se tornavam chefes da igreja, eles nomeavam bispos, eles faziam concessões de poderes, misturando os poderes mundanos com os poderes eclesiásticos, e isso era uma coisa que os próprios membros da igreja queriam se livrar dessa dependência, mas não conseguem de uma forma total, até que os espíritos superiores, sob a direção de Jesus, definem uma estratégia para que isso possa ser transformado, como nos conta Emmanuel aqui na sequência do texto. Os apóstolos do Divino Mestre, nas claridades do infinito, deploram semelhantes espetáculos de indigência espiritual e promovem a reencarnação de numerosos auxiliares da tarefa remissora nas hostes da regra de São Bento. Estes missionários da verdade e do bem operam a restauração do mosteiro de Cluny, de onde sairiam pensamentos novos e energias regeneradoras. Agora Emmanuel vai entrar num outro subtítulo que é o de Gregório VII. Foi nesse movimento de restauração de Hildebrando, conhecido como conhecido como Gregório VII, ouvindo as inspirações que lhe desciam ao coração do plano invisível, preparou-se para a missão que o esperava no Vaticano. Sua figura é das mais importantes do século XI, pela fé e pela sinceridade que lhe caracterizavam as atitudes. Eleito Papa, após a desencarnação de Alexandre II, reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo, no seio da instituição católica,
Vamos voltar um pouquinho. O simonismo aqui, para a gente entender, é aquela compra ou venda ilegal de coisas espirituais, como as indulgências, os sacramentos, ou tudo ligado à espiritualidade. Vem de simonia. A simonia é interessante a história dela porque ela está no Evangelho. Há uma passagem no Evangelho em que os apóstolos são procurados por um tal de Simão, lá nos tempos de Jesus, um pouco depois que Jesus deixa a terra, e este Simão oferece dinheiro aos apóstolos para que os apóstolos passem para ele os poderes do Espírito Santo. Então, o Simão da simonia é exatamente este personagem que, querendo obter os poderes do Espírito Santo, de que os apóstolos eram detentores, oferece dinheiro para os apóstolos passarem para ele um pouquinho daquele potencial de fazer milagres e coisas do tipo que ele também queria ter. Então é uma forma de comprar algo que é santo, que não é comprável. E aí surgiu esse termo de simonia como referência a essa prática, que obviamente se estende de diversas maneiras ao longo da história humana, não é? Isso. Eleito o Papa, então, Gregório reconheceu que as primeiras providências que lhe competiam eram as do combate ao simonismo, no seio da instituição católica, e as do restabelecimento da autoridade da Igreja, que ele desejou sinceramente reconduzir ao seio do cristianismo, embora as lutas sustentadas contra Henrique IV façam parecer o contrário. Convocando um concílio em Roma, no ano de 1074, procurou reprimir a enormidade de tantos abusos referentes ao mercado dos sacramentos e às honras eclesiásticas. Felipe I e Henrique IV prometem amparo e auxílio às decisões do pontífice, no sentido de regenerar a organização da Igreja. Henrique IV, porém, prestigiado pelos bispos culpados de simonia, fugiu ao cumprimento da promessa e, depois de exortado por Gregório VII, tenta depô-lo, reunindo em Worms um sínodo de sacerdotes transviados. Veja só que coisa interessante, não é? Aparece um papa que quer pôr ordem na casa e tem aqueles que são os reis, os que tomam conta do império. Aí já estamos falando do Sacro Império Romano, não é? Aquele que começou com Carlos Magno. Esses seres que estão querendo dominar a igreja, o que eles faziam? Eles se valiam dos bispos que vendiam indulgências ou vendiam seu apoio mediante as vantagens que agora eram combatidas pelo Papa, e eles achavam que a igreja era eles que faziam com base nesses bispos. O Papa solicita de Henrique que o apoie para dar um fim, um basta, a estas políticas de corrupção que mesclavam o interesse humano, o interesse terreno, com as atitudes que os bispos regionais faziam olhos grossos, vistas cegas, para não contrariar o soberano que os pagava. Então Henrique e Felipe são os que primeiro dizem: não, a gente já concorda com Vossa Santidade, nós vamos te ajudar a limpar a igreja. Só que o que acontece quando Henrique volta para o seu trono e ele vê que os bispos são contrários, os bispos não querem largar, né, o leitinho da vaca, ele então, o que ele faz? Eu prometi isso para o Papa, mas vamos continuar do mesmo jeito. E mais grave do que isto, ele fala: ao invés de a gente ficar à mercê do Papa, vamos tirar esse Papa de lá, esse Papa que está querendo fazer umas coisas, vocês que são bispos da igreja também, a gente funda um outro bispado, um outro papado, tira esse Papa do lugar, e vocês que também querem a corrupção, como eu quero a corrupção, a gente vai instaurar esse sistema de corrupção aqui. Vejam só que absurdo. O rei, junto com os bispos, que prometeram ao Papa moralizar a igreja, usam do seu poder para tentar destronar o homem honesto que naquele momento estava desejando por ordem na casa. É sempre a história de você
precisar criar gente que esteja comprável a seu dispor para que eles te apoiem. Não existe em nenhum setor, seja religioso ou político, alguém que suba sozinho, alguém que suba sem apoio. Então aquele indivíduo que você nomeou para o seu gabinete, que tem um sobrinho que ele também foi nomeado para ser o ajudante lá do café, essa gente vai sempre apoiar o político corrupto que colocou eles no poder, porque eles sabem que se o político cair, eles vão ficar sem a boquinha. É esse o sistema que a corrupção alimenta. E quanto maior é o número de gente que está na base, mais apoio eles vão querer dar àqueles que estão mantendo o sistema fraudado. Isso você já deve ter até visto exemplos atuais muito famosos em nosso país, não é mesmo? O Papa excomunga o príncipe rebelado. O que o Papa faz? O príncipe quer me depor, eu vou excomungar o príncipe. Ocorrendo então os célebres acontecimentos de Canossa. A luta ainda não havia terminado quando Gregório VII se desprende do mundo em 1085, deixando, porém, o caminho preparado para a Concordata de Worms, que se realizaria em 1122, com Henrique V, com a independência da Igreja e a regeneração aproximada de sua disciplina. Observamos então que apesar do Papa ter morrido em 1085, aquilo que ele estava lutando e as consequências de seus esforços políticos, enfrentando o rei alemão, enfrentando as hostilidades dos próprios bispos que não queriam, como aliás atualmente está acontecendo também. Um dos problemas do Papa Francisco ultimamente tem sido mudar a estrutura da própria Cúria Romana, que está tão acostumada a procedimentos suspeitos, inclusive suspeitos parecidos com este, de intervenção, de lucro, de diversos tipos não muito cristãos de comportamento. E isso aconteceu com todos os papas que tentaram mudar essa estrutura antiquíssima e viciadíssima na administração central do papado de hoje. Imagine, nós temos tantos exemplos de criaturas que querem fazer o bem, mas que encontram obstáculo nos seus próprios apoiadores, que não querem ser diminuídos na riqueza, na opulência, nas facilidades, não querem perder os privilégios. Exatamente. Emmanuel vai falar para a gente agora a respeito das advertências de Jesus. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo o poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus à conta de heresias condenáveis que era preciso combater e profligar. Nós vemos aqui que são relações políticas metidas numa estrutura que é basicamente espiritual. Essas riquezas, este poder e autoridade impediam que a igreja entendesse a sua missão de humildade, de defesa dos mais frágeis, dos mais necessitados, coisa que o próprio Jesus, quando esteve na terra, realizou. Jesus não fundou uma religião, quem fundou a religião foram os homens. Jesus apenas viveu uma forma de vida mostrando que era possível. E aí então, quando essa forma de vida contagiou as pessoas, e então o poder político, ao invés de brigar contra, percebeu que era mais lucrativo atrair estes modos de ser, essas teologias nascentes naquela época para o seu seio e tomar conta dela. Aí então acontece a conspurcação, aquela coisa de mesclar o óleo com a água, o branco com o preto, o limpo com o sujo, o espiritual com o material. E nada que começa por aí vai dar certo. As exortações... Ainda não terminei. Perdão. Nada que começa por aí vai dar bom resultado. E isto é aquilo que de verdade
Emmanuel está mostrando, representa todo um processo de trabalho do mundo espiritual para melhorar as condições futuras do entendimento da mensagem de Jesus. Então, apesar da Solange estar com pressa, nós vamos precisar fazer o nosso intervalo agora, para que daqui a pouquinho a gente volte com a continuidade deste tema. A pressa não é minha, é do relógio. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta, faremos um breve, rapidíssimo intervalo. Até lá! Estamos apresentando um programa Alegria de Viver. Programa Alegria de Viver está voltando. Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, nós estamos fazendo a leitura e comentário do livro A Caminho da Luz, livro que é do Espírito Emmanuel e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos comentando a respeito do capítulo 18º, que fala sobre, deixa eu pegar aqui direitinho o título, aqui os abusos do poder religioso. Isso mesmo. Vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando no bloco anterior, falando sobre as advertências de Jesus. Eu vou ler novamente para que a gente possa depois comentar a respeito. Instalada nas suas imensas riquezas e dispondo de todo o poder e autoridade, a Igreja poucas vezes compreendeu a tarefa de amor que competia à sua missão educativa. Habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus à conta de heresias, ou seja, as heresias eram atos que infringem as leis da Igreja. Então, habituada a mandar sem restrições, muitas vezes recebeu as advertências de Jesus à conta de heresias condenáveis, que era preciso combater e profligar e destruir. Vejam só como uma pessoa que está sendo convidada a repensar as atitudes estranhas ou assim, não adequadas que está tomando, ao invés de observar se é verdade ou não, ela toma aquilo como uma opinião de um inimigo, de um adversário que quer destruir, e então se coloca na condição de vítima e passa a atacar o outro. Você já notou o que acontece numa discussão em família? Solange, quando um marido e a mulher brigam e o marido fala, você é isso, aí a mulher fala assim, você é muito pior, aí o cara fala, mas a sua mãe, seu pai, sua mãe, seu tio, a coisa vai cada hora aumentando. A briga era de 2, agora tem 4, 6, 8, todo mundo vão chamando todos os ancestrais para levantar da tumba, para fazer parte do cortejo, defendendo aquela ancestralidade e atacando a outra. Então veja só que coisa interessante. Com tudo aquilo que os espíritos tentavam fazer à igreja e os seus representantes acordarem, aquilo que diziam era considerado heresia. Isso é uma opinião contrária aos dogmas da Santa Madre Igreja. Isto é punido com a morte, com a tortura. Vejam só a que ponto chega a insanidade das pessoas. Não são capazes de ver que um ladrão é um ladrão. Dizem que é um salvador, que é uma pessoa que não roubou, que só fez o bem. E que todo mundo que fale mal é contra ele, é o herege. Aquele continua, que está blasfemando contra tal pessoa. Continua a mesma coisa sempre. E aqui nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que os espíritos responsáveis por este processo, naturalmente, adotam uma outra estratégia. Vamos lá. As exortações do alto não se faziam sentir tão somente no seio das ordens religiosas, onde penitentes humildes proporcionavam aos seus orgulhosos superiores eclesiásticos as mais santas lições da piedade cristã. Também na sociedade civil, as sementes de luz deixavam entrever os mais esperançosos rebentos de compreensão e de sabedoria acerca do Evangelho e dos exemplos do Cristo. Então vocês veem que, apesar de existirem as
organizações religiosas que compunham a grande estrutura da igreja. Não foi só no interior das catedrais ou das suas ordens eclesiásticas que nasceram espíritos devotados. Há uma espiritualização. Fora também, no meio da sociedade, espíritos tomaram corpo para também semearem este novo modo, que era o resgate do velho modo de Jesus, um novo modo de ser, combatendo esses absurdos. E aqui nós vamos ver a citação que Emmanuel vai fazer. Nesse caso está Pedro de Vaux, que, embora sendo um homem de negócios em Lyon, desligou-se de todos os laços que o prendiam às riquezas humanas, despojando-se de todos os bens em favor dos pobres e necessitados, comovido com a leitura da exemplificação de Jesus no seu evangelho de amor e redenção. Esse homem extraordinário, a quem fora cometida a missão de instrumento da vontade do Senhor, mandou traduzir livros sagrados para a leitura pública e, junto de outros companheiros que passavam a história com o nome de valdenses, iniciou amplo movimento de pregações evangélicas à maneira dos tempos apostólicos. Os pobres de Lyon, entre aspas, foram excomungados primeiramente pelo arcebispo da cidade e mais tarde, em 1185, pelo Pontífice do Vaticano. A Igreja não poderia tolerar outra doutrina que não a sua, feita de orgulho e mal disfarçada ambição. Qualquer lembrança verdadeira do seu divino fundador era tomada como heresia abominável e suscetível das mais veras punições. A verdade, porém, é que se os valdenses foram caluniados pelas forças católicas, suas pregações e apelos nunca mais desapareceram do mundo desde o século XI, porque, com vários nomes, as suas organizações subsistiram na Roma até a Reforma, não obstante os guantes de ferro da Inquisição. Vocês veem então que este é apenas mais um dos exemplos que Emmanuel nos dá a respeito de espíritos nobres que viveram fora das ordens religiosas e que lutaram até de forma muito mais briosa pelo cristianismo do que muitos bispos ou mesmo muitos papas. E se você procurar através da internet alguma referência a esse Pedro Valdo, ou em francês Pierre Valdez ou de Vaux, que é o nome dele, você vai encontrar a seguinte descrição na Wikipedia, por exemplo. Pedro Valdo foi um rico comerciante de Lyon. Em 1176, teve contato com uma tradução do Novo Testamento e decidiu abandonar todos os seus bens, com exceção daquilo que fosse necessário para o sustento de sua família. Um grupo de discípulos logo se formou à volta dele, tornando-se conhecidos como os pobres de espírito, ou de Lyon, como diz aqui Emmanuel. Valdo e seus seguidores passaram então a pregar as suas ideias pela região. Em virtude de sua recusa em interromper suas pregações, eles foram excomungados em 1184, como está aqui. 1185. Eles foram excomungados em 1184, como consta na Wikipedia, e que aqui, mais tarde, eles começaram a ser excomungados, primeiro pelo arcebispo da cidade, que deve ter sido em 1184, e em 1185 pelo Papa. Valdo também foi um tradutor que traduziu a Bíblia para o franco-provençal, a língua deles. Mesmo após a morte de Pedro Valdo em 1220, seus discípulos continuaram o movimento, sendo nomeado então de os valdenses, os que seguiam Valdo. Isto foi escrito agora, na modernidade, referindo-se... E aqui, André, é interessante que no final ele coloca: as suas organizações subsistiram na Europa
na Europa até a Reforma, não obstante os guantes de ferro da Inquisição. Quer dizer, com vários nomes, né? Ele inclusive diz, desculpa, Sim. eu não li essa parte, era isso que eu queria dizer, que com vários nomes as suas organizações subsistiram. Que nomes seriam esses que vêm dos valdenses? Acho que os franciscanos, depois, a gente poderia... Não sei. Você tem ideia de quem seriam esses valdenses? Quais seriam as seriam denominações, não é? Uhum. Aqui tem uma história falando dos valdenses, Solange, contando de Pedro Valdo, que fez a tradução, aquela coisa toda. Depois, mesmo após a morte de Pedro Valdo, em 1217, seus discípulos continuaram o movimento, sendo nomeados valdenses. Condenados pelo papado, os valdenses foram perseguidos durante a Idade Média e a Reforma Protestante, quando juntaram-se ao nascente protestantismo no sínodo de Chanforan de 1532. Desde então, os valdenses passaram a seguir o calvinismo. Ah, sei. Em 1848, foi proclamado o Edito de Emancipação, garantindo liberdade de culto e direitos individuais para os valdenses no Piemonte, então parte do Reino da Sardenha. Então, nós vemos diversas correntes dos valdenses migrando para outros caminhos religiosos, geralmente contrários à tradição eclesiástica romana, por não estarem de acordo com ela. Exato. E porque ela não se emendava nunca em termos de restabelecer aquilo que Jesus deixou como exemplo. E o que era pior, não só se emendava, mas como também abafava aqueles que queriam retornar ao cristianismo primitivo, a alguma coisa, né, mais pura, mais verdadeira. E usava daqueles Abafava. instrumentos de tortura como movimentos de inquisitoriais, né, para intimidação, para perseguição, para espoliar, para matar aqueles que não pensavam segundo suas cartilhas. Então, isso é absurdamente oposto àquilo que Jesus tinha deixado e que as atitudes dos novos dirigentes ou dos dirigentes eclesiásticos oficiais, elas maculavam a pureza, a bondade, a compaixão e, naturalmente, levantaram contra si mesma todos os movimentos que vieram buscar colocar as coisas no eixo. E nós estamos vendo que o plano espiritual está sempre enviando, né, os seus emissários. No próximo programa nós vamos falar a respeito de Francisco de Assis, dos franciscanos, quer dizer, que é um outro movimento que vem novamente renovar. Agora, o que eu quero realçar aqui, Sim. Solange, é uma outra coisa. Este livro que nós estamos estudando, ele foi escrito entre 1936 e 38. O último capítulo do livro é a conclusão, lá depois do capítulo 25, é um texto de Emmanuel datado de 1938. Você imagina o que era o Brasil em 1938? Em termos de comunicação, nós praticamente não tínhamos nem o rádio como um instrumento de conhecimento público. A doutrina, a história, os livros praticamente eram muito raros para o povo, para a cultura popular. Exato. Agora, você imagina uma pessoa sem estudo, uma pessoa que era um trabalhador de uma venda, uma pessoa que tinha problemas de saúde, que não tinha tempo para estudar e frequentar escola, mesmo a pouca escola que teve foi a muito custo, com muito sofrimento, ser instrumento e ele encontrar informações dessa natureza falando sobre os valdenses. Hoje, se você quiser estudar sobre a história dos valdenses, você vai ter trabalho para encontrar. E eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar dos Sim. valdenses. Imagina atribuir essa história toda com esta precisão. Vocês acabaram de ouvir a Solange ler o livro de Emmanuel, escrito em 1936, 37, e ver a Wikipedia, que foi escrita há um ano atrás. Quem foram os valdenses, quem era Pedro Valdo, quando ele nasceu, o que ele fez. Tudo está perfeito aqui. O que Emmanuel fala dos valdenses é exatamente o que a história hoje fala do que eles fizeram. Você vê como se trata
de uma verdade que conjuga com que se combina, dita por Emmanuel através de um médium iletrado em 1936, 37, e agora recolhida das verdades históricas colhidas lá da Europa mesmo, com aqueles que falaram dos valdenses, os próprios valdenses que contaram sua história, chegando até nós atualmente essa versão, coisa que em 1930, 38 não tínhamos condição nenhuma de saber. Exatamente. Isso é um fenômeno mediúnico. Exato. Fenômeno mediúnico é a demonstração da coerência entre o que o mundo espiritual está trazendo e o que é a verdade conhecida da história, que não foi possível chegar aqui antes da mediunidade revelar. Exatamente, e é muito importante isso que você está dizendo, para que a gente tenha sempre em mente esse olhar, quando a gente lê essa obra, de que o Chico não tinha a Wikipédia ali do lado para ele consultar, o que é isso mesmo? Estou sentindo tal coisa, me falaram tal Será que é verdade? Será que é Eu vou lá verdade? ver. Pela internet. Não tinha nada disso, não tinha acesso a isso. Tudo era muito mais difícil. Isso não quer dizer que nós devamos aceitar cegamente os fenômenos da mediunidade. Estamos nos referindo à mediunidade de Francisco Cândido Xavier, uma mediunidade invulgar, uma mediunidade rara, que pouquíssimo, se é que há alguém que a possua com essa acuidade e com estes exemplos de valor moral. Agora, isto é algo que nós devemos estar, mesmo na mediunidade do Chico, atentos, procurando conhecer até para confirmar. E mesmo que não se confirme, André, eventualmente algum deslize, alguma coisa que não bata exatamente, eu acho que tem que ter todo um desconto, toda uma... Não desconto, Solange. Nós temos que ter a compreensão de que às vezes é que atualmente não se sabe corretamente como são as coisas, mas que mais para frente, quem sabe, as coisas possam ser reconhecidas e vistas como verdade. Gente, infelizmente nós vamos ter que encerrar. Nós agradecemos a sua participação, sua presença. Deixamos o convite para você estudar conosco no Espiritismo Sem Mistério, às terças-feiras de 15 em 15 dias, a partir das 16 horas da tarde. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Participem conosco. Também deixamos aí o nosso convite para você estudar o livro belíssimo, o livro Libertação, que já está em andamento no programa Espírito da Letra, que traz as obras de Francisco Cândido Xavier, analisadas pelo André aqui, nosso querido André, e nós já temos 6 obras. Libertação é a última delas, que você vai poder estudar capítulo a capítulo. Então participe conosco. Nós agradecemos a sua presença, que essa semana seja de muita paz, e até a próxima edição do programa Espiritismo Sem... Até a próxima edição do programa Alegria de Viver. O Espiritismo Sem Mistério também, mas a Alegria de Viver é o que nós estamos fazendo agora. Vamos fazer a nossa prece, gente. Até! Obrigado, Jesus, pela alegria de estarmos mais uma vez compreendendo as belezas da vida, não como uma sucessão de casuísmos, como coisas que foram produzidas pela falta de senso, pela imaturidade das pessoas. Observamos como, com muito cuidado, a sapiência amorosa conduz, sem interferir na vontade das criaturas, o caminho melhor para que haja menos sofrimento. E mesmo quando haja desvios produzidos pela liberdade dos homens, desvios de conduta, desvios de caráter, desvios de interesses, ainda assim a bondade tenta amparar, fornecendo outros que venham para recolocar no caminho certo a trajetória que precisa atingir o horizonte em determinado lugar. Muitas vezes, Senhor, nós nos colocamos em situações difíceis, individualmente falando. Muitos que nos escutam ou que oram conosco nesse instante
não compreendem porque estão passando pela provação, não sabem como sair da dificuldade. Rezam, 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 pedindo uma solução que parece nunca chegar. Que nós possamos nos lembrar que nenhum pai finge que não vê a fome do seu filho, que nenhuma mãe deixa o filho com febre sem procurar remédio para diminuir-lhe o sofrimento, que não é preciso que o filho chore, que o filho reclame comida, que o filho trema de frio para que só aí os pais cuidem dele. Não, outra coisa não fazem os pais do que tentar diminuir as dores e as necessidades daqueles que eles colocaram no mundo nesta encarnação. Assim também, obrigado por nos ajudar a compreender ou a nos lembrar de que nós não precisamos chorar ou reclamar para que Deus nos ajude, nos dê força, nos oriente. A única coisa que Deus não pode fazer é violentar a nossa vontade. A única coisa é intervir para que Ele decida o que depende de nós. Então, se nós estamos padecendo de sofrimentos que nos incomodem, nós estamos aprendendo a necessidade de medicar-nos, de procurarmos disciplinar nossas condutas, de aceitarmos o tratamento, mesmo que demore, e fazê-lo até o final. Se nos falta dinheiro, precisamos economizar, gastando menos. Se nos falta amor em família, precisamos amar mais. Porque há sempre mãos estendidas para nos ajudar a sair do problema. Obrigado, Jesus, por nos fazer lembrar isto. Obrigada, queridas irmãs, e obrigado aos queridos irmãos. Muita paz. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do teu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então, creio em ti, Senhor, eu creio em ti. Creio em ti, creio.